O grande Sir Isaac Newton é reconhecido como um dos mais influentes cientistas de todos os tempos. Versado em matemática, física, astronomia e até teologia. Esta última bem explorada por Newton, porém pouco enfatizada nos círculos acadêmicos. Newton é um gigante no panteão da ciência. A despeito de sua sapiência e importância para o mundo científico, ele bradou de forma humilde ao dizer o seguinte: se enxerguei mais longe, é porque me apoiei em ombros de gigantes. Como notável estudante de teologia, qual seria então a relação de Newton com a Bíblia? E em especial com os livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Em seu livro As Profecias de Daniel e Apocalipse, Newton discorre o entendimento do assunto ao utilizar o método gramático histórico de interpretação, ou mais conhecido como historicismo. Ao se referir, por exemplo, às 70 semanas de Daniel 9, ele utiliza o princípio dia-ano ao dizer o seguinte: aqui, substituindo uma semana por 7 anos, obtemos um período de 490 anos, desde o tempo em que os judeus dispersos deveriam ser reincorporados em um povo e uma cidade santa, até a morte e ressurreição de Cristo. Para Isaac Newton, os 490 anos terminaram com a morte de Jesus. A ênfase histórica de Newton para o entendimento das 70 semanas, ou 490 anos, tem como base para os cálculos do ponto de partida profético o decreto de Artaxerxes. Algo que chama bastante a atenção é quando Newton menciona o cumprimento profético ao dizer o seguinte: se contarmos em anos judaicos, começando no outono e partindo do primeiro outono após a chegada de Esdra a Jerusalém, quando pôs em execução o decreto do rei, a morte de Cristo cairá no ano 4747 do período juliano, ou 34 ano Domini, depois de Cristo conhecido. Newton foi bem cirúrgico em sua interpretação. A diferença no resultado do cálculo entre ele e os mileritas é que os mileritas apontaram a morte de Cristo para o ano 31 ao invés do 34. O ano 34 para os mileritas era o ano da morte de Estevão, o qual encerrou o tempo de graça para o povo judeu como nação exclusiva para a transmissão das advertências de Deus ao mundo. E isso incluía as 70 semanas. Portanto, o movimento milerita que provocou um despertar para o estudo do livro de Daniel no século XIX, não deve ser entendido como algo exclusivo de adventistas decepcionados. Se você ler Isaac Newton e tantos outros, ficará surpreso com as proximidades e similaridades de entendimento sobre o mesmo assunto. A despeito dos cálculos que Newton, Guilherme Miller e tantos outros utilizaram para desvendar o livro de Daniel, tem como base o princípio dia-ano de interpretação profética. Este princípio de interpretação possui raízes no século XII, quando o italiano Joaquim de Fiore providenciou a base para o método de interpretação histórica. Assim sendo, o grande gênio da ciência Isaac Newton contribuiu com o estudo profético para desvendar as profecias de Daniel. Para Newton, a predição de coisas por vindouras refere-se à situação da igreja em todas as épocas.
E entre os velhos profetas, Daniel é o mais característico na questão de datas e o mais fácil de ser entendido. E ele ainda acrescenta que, no que se refere aos últimos dias, o livro de Daniel deve ser tomado como chave para os demais. Que fantástico, não? Desta forma, amigo, a abordagem de Newton torna-se muito importante para o estudo das profecias. Uma característica evidente no trato de Newton com as Escrituras tem que ver com a sua humildade, especialmente quando ele se deparou com a profecia das 2.300 tardes e manhãs em Daniel 8,14. Ele disse assim, estes anos, se referindo aos 2.300 anos, talvez possam ser contados desde a destruição do templo pelos romanos, ali no contexto do ano 70, no reinado de Vespasiano, ou desde a contaminação do santuário pela desolação de Júpiter Olímpico, ou da desolação da Judéia no fim da guerra judaica, isto é, pelo banimento de todos os judeus de seu país, ou finalmente partindo de qualquer outro período que o tempo descobrirá. Ou seja, ele não sabia. E o tempo descobriu, quando cerca de 1,5 séculos depois, no interior dos Estados Unidos, um jovem fazendeiro, pregador itinerante, batista, Guilherme Miller, desvenda o texto de Daniel 8,14. Venha conosco desvendar este assunto. Eu te convido, à semelhança de Isaac Newton, separar tempo para o estudo das Escrituras e, além de se apoiar em ombros de gigantes, Newton permitiu que o Espírito Santo e a Palavra de Deus moldassem a sua vida. Que Deus te abençoe.